A saída de Jacó, ele tinha um medo, que ele aterrorizava por causa do que aconteceu no capítulo anterior, onde os filhos deles cometeram aqueles crimes bárbaros. Deus trouxe livramento, terror sobre os vizinhos não atacaram, não destruíram a cidade, a família de Jacó, mas porque Deus estava com ele. Deus está te dando livramento para você voltar para a casa dele, para você voltar para a prática, para a sua Betel, trazer de volta aquela prática de origem, de amor. Deus está livrando o caminho. E eu quero deixar para você mais uma vez a mesma pergunta: qual é a sua Betel? Vá até a sua Betel, não se preocupe com os demônios, não se preocupe com as dificuldades, não se preocupe com aquilo que te aterroriza. Deus está te dando livramento para você ir até a sua Betel. Gênesis 35, no verso 1, o verso dizendo mais ou menos assim: volta a Betel. Deus chega para Jacó e fala: volta lá para Betel, faz em Betel um altar para o Deus que te apareceu lá quando você fugiu. Me traz primeiramente uma pergunta: onde é a sua Betel, hein? Jacó ele foi chamado para voltar a Betel. Qual que é a sua Betel? E lá em Betel, quando você voltar para aquele lugar onde Deus se apareceu a você, se revelou a você, você teve aquele primeiro impacto, onde despertou o amor, a salvação na sua vida, traz lá naquele lugar, traga a memória, traga de volta a ação, o comportamento que te chamou para ele. Então tem que voltar lá em Betel, na minha Betel, e remover aquelas ações, aqueles comportamentos. E Deus tem me dado esse grande caminho. E não só isso nesses versos, né? Porque ele fala ali, volta, quando você fugiu de Esaú, você lembra lá? Lembra daquele dia D da transformação? Lembra onde você caiu? Arrependa-se e volta a praticar as boas obras. Uma vida com Deus, uma vida de entrega ao Senhor, uma vida de renúncia a Deus, vai me levar a uma série de comportamentos. E a principal fator é tirar de dentro de mim todos os ídolos, os deuses. E não estou aqui falando de estátuas. Hoje os nossos deuses estão no Facebook. Hoje os deuses estão no Instagram. Hoje os deuses que nós cultivamos tanto estão na espécie monetária, no carro, na amante, no lobby. Um Deus estranho para mim e para você seria tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Tudo aquilo que te impede de estar com Deus. Tudo aquilo que te impede de desfrutar tempo com o Senhor. Tire isso que está te atrapalhando de ir buscar a presença de Deus. E santifique. O que é santificar? Separar. Se separe. Tenha como algo mais importante a presença dele na sua vida. E mude as suas vestes. O comportamento. Então lembra da sua Betel? Qual era o comportamento lá no início? Qual era o seu comportamento no início da sua caminhada cristã? Mude. Volte a usar aquelas vestes. Eu orava. Eu lia a Bíblia. No começo da minha caminhada eu era tão cheio do fogo. Eu vivia no monte. Volte a praticar aquelas obras. Volte para a sua Betel. Apareça aquele Deus que te apareceu lá no começo. Meu querido, paz seja contigo, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um Escola Tadel. Hoje estou aqui numa das pistas de caminhada num dos braços do rio Tonegawa. Os rios aqui no Japão, a maioria dos pontos dele tem uma pista de caminhada, uns parques. Atrás de mim aqui está uma sakura, é época de florescer. E nós cremos que Deus também está nos levando a florescer. E para isso Deus tem nos conduzido esse caminho de volta para casa. E este caminho de volta para casa nos faz entender e compreender o coração do reino
e aquilo que Deus deseja para nós. Hoje é a última parada neste caminho de volta para casa. E só para nos lembrarmos e nos centralizarmos. Primeira parada é na mesa. Resolva seus problemas, exponha suas dores. Segunda parada é o Peniel, onde temos o encontro, a nossa solitude com o nosso ser, o nosso caráter, onde Deus tem falado e transmitido em nosso coração. Terceira ponto é a escolha. Deus tem falado conosco, nós temos que nos portar para escolhermos este caminho certo, decidirmos andar com seus servos, com os homens de Deus que Ele tem colocado em nossa vida para nos ajudar a seguir esse caminho. Se nós não tivermos a fé o suficiente para seguir os passos de direção direta de Deus, vamos acompanhar então as pessoas que já conhecem, já andam com Ele. E hoje é a nossa quarta parada, Betel e Efratá, o lugar da multiplicação, o lugar do florescer. Por isso eu estou aqui junto com a Sakura. Nós iniciamos essa escola Tadel com um conteúdo para desvendarmos e descobrirmos o coração do reino. E nós estamos analisando essa história de Gênesis para entendermos o coração do reino. E Deus tem nos levado desde Abraão, Isaac e Jacó. E em Jacó a gente viu um desvio. Nós vimos o cristão, o filho crente, nascido no berço, debaixo da promessa, que acabou se desviando do caminho. E em Jacó nós vemos um regresso, um chamado, e que nós estamos colocando por nome de o caminho de volta para casa. E nós estamos buscando dentro da Escola Tadel trazer essa leitura em base de uma aplicação pessoal para o nosso coração e nosso ser. Então, a partir de semana que vem, inicia-se uma nova trajetória, um novo ponto desse desvendar do coração do reino, que é analisar José. É uma análise já que os alunos da Escola Tadel vão trazer a sua pontuação daquilo que Deus falou com ele através da vida de José, através de uma leitura de aplicação pessoal. E eles vão trazendo, expor isso. E eu vou estar trazendo daí para vocês aquilo que trouxe de cada coração, que conseguiu ler, entender, buscar de Deus. Bem? Sobre o caminho de volta para casa. Chegamos neste capítulo, Gênesis 35, e esse capítulo tem a chegada. Mas hoje é a quarta parada, a Betel. Betel e Efratá, a casa de Deus e o lugar de frutificação. Vamos lá? Em Betel acontece algo muito triste, doloroso. Isso significa que quando nós estamos diante da presença de Deus, na casa do Pai, nós não estamos imunes a dores, nós não estamos imunes a acontecimentos, nós não estamos imunes, nós estamos sujeitos ao dia ruim. Mas o que define é como está e onde está o nosso coração. Ali em Efratá, o lugar de multiplicação, a sua esposa, a mais amada, Raquel, ela morre quando dá à luz a seu filho. E no parto ela declara o nome dessa criança como Benoni, filho da minha tristeza, da minha agonia, da minha dor. Mas Jacó, já com o coração transformado, já com uma mente mudada, já com o coração modificado em Betel, ele não aceita a posição daquela voz e muda, altera a realidade daquele momento, do futuro. Quando ele muda o nome de Benoni
para Benjamim. Ele decidiu no momento da dor, falar, não, eu não vou carregar essa dor para a minha vida inteira. Essa dor, este menino não vai ser o filho da minha tristeza, nem da minha agonia. Ele é o filho da minha alegria, da minha felicidade. Ele é meu Benjamim. Ou seja, como eu falo, a maneira como eu falo, diz onde estou e como eu estou. E o desejo de Deus é que todos nós creamos e cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ou seja, chegamos à maturidade. E aqui, nesse ponto, revela que Jacó ele atingiu a maturidade, onde é o caminho de volta para casa. O que esse caminho de volta para casa vai me fazer? Chegar ao nível de conhecimento de Cristo, a plenitude, a maturidade. Deus está ansioso para que nós alcancemos a maturidade. Deus está ansioso. E para a gente alcançar essa maturidade, nós temos que voltar para esse caminho de casa. Voltar para a origem. Voltar para aquele lugar. Mas um fato curioso é que, seguindo o texto, lá no verso 21 em diante, além de Midgal-Eder, Ruben, ele se deita com Bila, uma das concubinas de seu pai. Isso é um ato de desonra ao pai. Isso é um ato de desonra. E esse ato de desonra você pode ler que ele transpassa o tempo. Em Gênesis 49, versos 3 e 4, fala desse ato e a consequência desse ato. Em 1 Crônicas, capítulo 5, verso 1, também declara o ato e a consequência desse ato. O caminho de volta para casa, ele é um caminho individual. É um chamado de Deus para todos, mas é individual. Não significa que eu voltando, toda a minha família vai passar pelo mesmo processo. Não, eu estou voltando para o caminho de volta para casa porque Deus está me chamando para o caminho de volta para casa. É um tratamento que eu vou ter que passar. Na mesa eu vou ter que expor os meus problemas. Na segunda parada, no Peniel, sou eu que vou ter que me relacionar comigo mesmo. E na terceira, eu tenho que tomar o cuidado da escolha de obedecer, de ouvir, de estar disposto a seguir os passos de Deus diretamente ou das pessoas que Deus tem colocado na minha vida para me ajudar a prosseguir até chegar em Betel, na casa do Pai, na casa de Deus, lá em Efratá, onde eu vou viver a multiplicação. Ruben, ele carregava em si as suas marcas, as suas dores, mas ele não passou por esse processo de transformação que Jacó passou. Ele viveu tudo aquilo, mas ele não foi transformado. Ele ainda precisa da sua própria cura, ele ainda precisa do seu próprio Peniel, ele precisa ainda da sua própria exposição. Andar na terra da promessa não significa que eu tomei posse da terra. Andar na terra da promessa não significa que eu tomei posse da terra da promessa. Assim como Deus falou para Josué, possua a terra. Eu declaro para você também, possua a terra. Pare de andar, pare de vislumbrar, olha como é bonito tudo aquilo que Deus falou. Não, arregaça a manga. O reino de Deus é tomado por violência e por esforço. Então, meu querido, esse é o caminho de volta para casa. Esse é o chamado que Deus está nos colocando, nos conduzindo a voltarmos àquele lugar de adoração, lugar de bênção, lugar de desfrute. E assim, quando nós alcançamos esse lugar, nós chegamos à maturidade e entendemos o coração do reino, como Jacó pôde entender. E no momento de uma dor profunda, ele não deixa a sua dor profunda te dominar, mas ele transforma aquilo em bênção, porque ele sabe que em todas as coisas Deus nos fez e nos fará muito mais do que vencedores por Cristo que nos amou.